caminho. E diz aqui: nenhum tipo de açúcar é bom para você. A cultura da morte. Vamos descrever essa cultura um pouco. Ela anuncia que nós teremos uma vida melhor com químicos e que nós podemos ter exclusivamente abordagem farmacêutica da doença. Quem esteve no meu mini curso ontem viu que a abordagem farmacêutica da hipertensão arterial é um fiasco. Que a abordagem farmacêutica, falei ontem, da depressão é outro fiasco. Nós estamos vivenciando grandes fiascos de abordagens farmacêuticas que mostram apenas que nós entramos em uma grande errada. E tudo visa apenas o alívio exclusivo dos sintomas. Isso não exclui o diabetes. O diabetes está dentro desse quadro. O que é a cultura da morte? São os crimes contra o bom senso e a sabedoria. Fumar, por exemplo, é um crime contra o bom senso e a sabedoria. Porém, é praticado dentro da cultura da morte. Praticado por jovens. São influenciados pelos mais velhos e pelo marketing. Uma maneira sintética de viver. Alimentos processados, açúcar e farinha brancos, alimentos irradiados, os geneticamente modificados, os agrotóxicos. A desconexão da fonte espiritual e a necessidade de bens materiais e diversão artificial para manter-se, para sentir-se pleno. Egocentrismo e especismo, que é uma característica típica do homem, julgar-se superior a todos os outros animais. Competitividade, foco na dominação, no separativismo dos animais e do planeta. A economia do aumento do poder e do dinheiro às custas dos outros. Receber para si mesmo. O famoso capitalismo exclusivo. O ganha-perde. O contrário do ganha-ganha. Medo, isolacionismo, separatividade, desconexão do amor e da vida natural. Nunca haverá comida suficiente para uma alma faminta. Eu repito essa frase, porque essa frase talvez resuma a origem, não apenas do diabetes mellitus, mas a origem de todas essas doenças e muitas outras que nós temos aqui. Há obviamente um desequilíbrio no sistema de conexões e de nós não nos entendermos mais como antenas que somos entre os céus e a terra. Somos antenas conectadas horizontalmente com toda a irmandade humana e nos desconectamos totalmente do céu, nos desconectamos da terra e nos desconectamos da irmandade. O sinal da cruz. Separamos desse sinal. A insulina. Vejam o que traz o livro Cura do Diabetes. Eu lamento dizer que eu só tenho mais alguns. Ontem já foram muitos embora. Se eu soubesse que vinha essa galera toda, eu juro que eu trazia 300 de cada. Mas o regulador do envelhecimento, a insulina, que é produzida em resposta às grandes quantidades de açúcar e de amido que estamos ingerindo, a insulina, o grande deflagrador epigenético do envelhecimento celular. E envelhecimento se manifesta de diversas maneiras no corpo humano. Quando ele é baixo, ele é denominador comum nas populações longevas. Mesmo pessoas que têm o hábito de fumar um tabaco ou alguma coisa assim, em populações que comam alguma carne, o denominador comum de saber quais são as populações que mais vivem no planeta são as populações que sempre têm uma insulina abaixo de 10. Quanto menos você comer, mais tempo viverá. Isso se tornou, atualmente, a insulina, se tornou a base das pesquisas da medicina anti-aging. Uma dieta vegetal baixa em calorias é a base para a prevenção do diabetes, que é apenas envelhecimento acelerado. E cria essa alimentação vegetal baixa em calorias, ela cria fisiologia ótima para a prevenção de doenças como um todo. A resistência à insulina, marcada por níveis acima de 10, cria um efeito de envelhecimento máximo, gerando propensão a todo tipo de doença crônica e degenerativa. Vejam bem,
Nós temos aqui um universo que foi atualmente descrito com precisão pela ciência constituída, chamado genoma. Através do estudo do genoma, nós podemos agora perceber que existe um perispírito em torno do DNA. Existe uma linha energética que conecta ou desconecta genes, que liga ou desliga os genes, dependendo do que está acontecendo na sua vida. Às vezes uma grande frustração, um grande medo, um grande trauma fica registrado no DNA e passa para a sua geração seguinte. Isso nos fala, inclusive, eu só pude ouvir 10 minutos da palestra do Léo, fiquei frustrado porque eu tive que ver o problema do vídeo, mas ele já estava falando isso da memória do DNA, a memória espiritual do DNA. Isso está tudo agora sendo bastante descrito pela ciência. Pessoas que tenham hábitos alimentares precários irão desligar os seus genes ativos que mantêm a longevidade e irão ligar os genes do envelhecimento. É muito simples. Tudo está gravado no DNA e o que nós estamos fazendo se reflete no DNA. Eu vou repetir um slide de ontem, para quem não tinha visto. Se Darwin tivesse o genoma, ele teria muito material para explicar a evolução da espécie humana, coisa que ele não tinha quando foi ridicularizado pela Academia Britânica de Medicina, depois de dar uma volta ao mundo em um barquinho, com uma equipe pequena, não tinha internet, não tinha laptop, não tinha nada. Ele tinha caneta e papel, inteligência, dedicação, genialidade, e com a observação apenas, ele descreveu nas Ilhas Galápagos como a epigenética funcionava. Ele só não tinha na mão o genoma para esfregar na cara de todos aqueles hipócritas que ridicularizaram ele. Ainda mais, ele diria exatamente o que está acontecendo no nosso planeta hoje. Existe o que o Gabriel chama, vou ver se o próximo slide mostra, a doença chamada diabesidade. O diabesidade, esse sobrepeso, o efeito do acúmulo de gordura. Acumular gordura não é problema estético. Acumular gordura é problema metabólico. No momento que você está acumulando gordura, pare de brincar dizendo que é calo sexual. É outra coisa. É resistência à insulina, já manifesta. A gordura serve como síntese dessas citoquinas inflamatórias, ou seja, o acúmulo de gordura também gera inflamação crônica e produção de prostaglandinas, que vão sinalizar mais inflamação. Você inflama o pâncreas, inflama o coração, inflama o cérebro, inflama todo o seu corpo. O diabético é uma pessoa inflamada. E o principal órgão do corpo inflamado é esse órgão que tem 1,2 kg, que é aquelas células que revestem microscopicamente todos os vasos do nosso corpo, chamado endotélio. Esse órgão que ocupa todos os lugares do nosso corpo e exerce funções da maior importância, é totalmente alterado pelo padrão inflamatório que a insulina e que as lectinas, as leptinas, que são deflagradas no processo. Então é um círculo vicioso. A formação da aterosclerose, os diabéticos têm 4 vezes mais possibilidade de fazer infarto agudo do miocárdio do que qualquer outro. Ou seja, o sistema cardiovascular do diabético está em constante risco pelo aumento da deposição de aterosclerose e pela presença da inflamação nesses tecidos. Aumento da incidência de câncer. Por todos esses processos, você favorece o surgimento do câncer. A má perfusão que ocorre, a baixa oxigenação dos tecidos favorece o surgimento de neoplasia. Perda de cálcio pelos ossos, a osteoporose, ovários policísticos. Os músculos se degradam para produzir energia. O diabético tem, eu estou falando muito do diabetes do tipo 2. Eu quero pedir perdão para vocês, já falta agora 15 minutos, cada vez falta menos tempo. Eu tentei resumir o possível e estou abordando a doença mais abrangente no aspecto metabólico. A diabetes, lembrando que o diabetes do tipo 1 decorre da falta de insulina. Eu vou pincelar algumas coisas sobre o diabetes do tipo 1 apenas.
A conexão da leptina é a resistência à leptina que alimenta todo esse ciclo. A leptina agora vem sendo muito estudada, e no livro do Gabriel, que os que puderem adquirir, verão lá escrito alguma coisa. Quem não puder comprar aqui, esse livro está vendendo pela editora Alaúde. Se entrar no site da Alaúde, digita lá, eles estão vendendo o pacote dos 3. Lugar de médico na cozinha, cura do diabetes e nutrição evolutiva. Então aqui, se não der para vocês comprarem aqui, peçam pela internet. Eles entregam em casa pelo mesmo preço que vocês estão comprando aqui. Entrega em casa. O endotélio capilar, eu respondo depois. O endotélio capilar, ele envolve todos os vasos do corpo. Eis aqui as interações que as células do sangue têm com o endotélio, mais ou menos para mostrar que também o diabetes determina uma falência oxidativa de todo o organismo. E o que a ciência vem fazendo? O que a ciência vem fazendo para combater essa doença? Vem usando remédios alopáticos que não têm eficácia. Vocês conseguiram, pelo menos o que eu tentei com esse slide, se eu tivesse colocado aqui os outros slides que eu tinha lá, todo mundo ia desistir da aula. Eu estou colocando o slide o mais simples possível, mas que dá para entender que é uma doença que atinge simplesmente a integridade do corpo. É uma doença holística. Ela atinge tudo. E não adianta você tentar tratar daqui e dali, ficar tapando um buraco aqui e ali, porque isso não está resolvendo o problema do diabético. E é aqui que nós chegamos. O diabetes, segundo a definição de Gabriel Cousens, é um processo acelerado de envelhecimento crônico e degenerativo, primariamente regulado pela genética e pela epigenética. É um processo inflamatório, crônico, degenerativo e autoimune, esqueci de falar. Desregulação hormonal e metabólica que inclui o metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos. A degeneração inicial é caracterizada pela resistência à insulina. Os alimentos vivos são a resposta. Quem assistiu à palestra ontem sabe que os alimentos vivos reúnem características holísticas que atuam em todos os setores do organismo. O alimento vivo é hipocalórico. Sendo hipocalórico, resulta em baixa demanda de insulina. Começa por aí. Usa carboidratos complexos, não tira o carboidrato de você, muda a característica. Mantém proteínas vegetais, mantém lipídios vegetais e ocorre a redução da insulina, que é o primeiro passo fundamental na correção do diabetes. É desintoxicante, antioxidante, os alimentos vivos, a alimentação viva e orgânica, anti-inflamatória, altamente mineralizante, repondo o magnésio e o zinco que a insulina fica tirando o tempo todo do organismo. Você pode repor com a alimentação viva e contrapor todos os efeitos deletérios da falta desses minerais fundamentais para o corpo humano. E você tem neovascularização, você volta a ativar o endotélio, todo o teu organismo se alegra e volta a produzir vasos aonde não tinha, volta a produzir através de recebendo essas nanopartículas da natureza, os fitoquímicos, as fibras vegetais, os óleos essenciais. Nós temos, ele é probiótico, porque tem os organismos, os micro-organismos do solo, é fitoterápica. Meu Deus, isso por quê? Por que parece uma bobagem falar tanta coisa atribuída? Porque não estou atribuindo a um remédio. Eu estou atribuindo a centenas de milhares de remédios que você coloca na sua mesa todo dia. Porque o alimento que você põe na sua mesa é o seu medicamento. Como dizia o grande mestre há 2.400 anos atrás. Eis aqui novamente a imagem de um paciente. Vocês verão 11 casos no livro, quem comprar o livro, descrevendo cada um. Meu tempo está acabando. E repetindo, 45% de reversão do diabetes do tipo 1. Esse rapaz era diabético do tipo 1. Olha o que acontece. E sabem o que ele está detectando? Que as células do pâncreas se alegram também. E as ilhotas de Langerhans, as células beta, voltam a existir e a produzir insulina. Como eu disse no curso de ontem de noite, o livro Curso em Milagres diz uma coisa: os milagres ocorrem naturalmente. Quando eles não estão ocorrendo, é porque algo errado está acontecendo. Eis aqui
70% de reversão do diabetes do tipo 2. Mais uma vez, uma homenagem à Maia, e convidando a Maia e eu, convidamos vocês para fazer a caldeirada de frutos do mato, hoje no mini curso de noite, que não há dúvida que é um prato de hiper ação holístico dentro do organismo, podendo prover tudo que nós precisamos em termos de reversão do diabetes, e falaremos do leite da terra também. Também convidando vocês novamente no Parque Intervales em São Paulo, que é esse oásis que existe no Brasil. Quem for fazer esse curso de 4 a 11 de dezembro, bota uma mochila nas costas, bota um boné e fala: eu estou indo fazer uma aventura para dentro de mim, e vou passar 7 dias em contato direto com a natureza e aprendendo informações essenciais. Nossa, eu estou com tempo até demais, feliz. Então eu vou finalizar com algumas palavras importantes. Novamente, a quem eu devo a palestra de hoje, a quem eu devo a honra de estar aqui, me sinto honrado de estar conduzindo as palavras do meu mestre, Dr. Gabriel Cousens, esse rabino, é um rabino curioso. Ele é um americano que, ao visitar os rabinos de Israel, foi considerado rabino por eles, e um rabino que pratica na íntegra o kosher. Avô de 3 netos, um Sir pela coroa britânica, e é um dos homens de paz do planeta. Então eu espero que vocês possam vir a conhecer essa pessoa. Como eu tive o direito, quem vê eu falando parece que eu conheço ele assim como se ele fosse meu amigo de muito tempo. Eu só tive 2 vezes com Gabriel. Eu fui a Buenos Aires encontrá-lo. Quem comprar o livro, no prefácio eu conto desse encontro. Eu já o conhecia há 7 anos, sem nunca tê-lo visto. Lá em Buenos Aires eu conheci pessoalmente, e agora nós estamos em constante comunicação, por e-mail, de internet e por e-mail mental, que é um poder que ele tem. Ele se conecta e me manda mensagens quando precisa, e eu posso responder a ele. É uma pessoa que já está eu não quero falar para não parecer falácia, uma pessoa que já está destacado em diversos níveis e vale a pena conhecer. Estará no Brasil em março de 2012. Peço desculpas para a região que mais cresce no Brasil. Cuidado com o diabetes. É o BRIC do Brasil agora, é o Nordeste. Então, peço desculpas, mas foi por uma demanda dos grupos de alimento vivo que já são mais densos no Rio e São Paulo. Mas todos vocês estão convidados nesses 7 dias que ele vai passar no Brasil a estar pessoalmente com ele. Aproveitem agora que ele ainda não é tão conhecido assim, que daqui a pouco vai ser difícil chegar perto do homem. Nunca é difícil, realmente ele é maravilhoso. Esse é meu blog. Aqui eu tinha mostrado antes, deixa eu voltar. O blog é o site da Árvore da Vida, www.treeoflife.nu. Então, eu quero terminar aqui com algumas palavras. Qual deles? É tão fácil, Doutor Alberto. É blog, tá? É blog. Mas ele funciona. Eu tinha um site que não funcionava, agora tem um blog que funciona. Tá bom. Pessoal, então eu quero finalizar aqui agradecendo a todos mais uma vez e dizendo para vocês uma coisa que eu digo sempre quando eu finalizo meus cursos em São Paulo. Os cursos que eu dou na periferia, os cursos que eu dou em Capão Bonito. É uma parábola quântica. Eu quero terminar com uma parábola quântica atribuída a um certo barbudo do deserto da Palestina. Diz ele o seguinte: estava ele e seus 12 que o acompanhavam, pregando em uma pequena cidade, e foram apedrejados. Tiveram que sair correndo e ficaram reunidos perto de umas árvores. E os discípulos diziam ao mestre: mestre, estás trazendo a lei para todos, mestre? Como é que podem fazer uma coisa com o senhor? Nós sabemos quem o senhor é. E o senhor foi apedrejado. E ele diz para eles: havia um semeador. Ele atirava sementes. Algumas caíram sobre a pedra e não puderam germinar. Os pássaros as levaram. As outras sementes caíram sobre um solo raso.
cresceram por pouco tempo, depois não tiveram força para se sustentar e caíram. Outras sementes caíram sobre um terreno cheio de espinhos. E nesse terreno cheio de espinhos, não se podia colher a semente que havia sido produzida. Mas as poucas sementes que caíram no solo fértil, geraram tal cópia de sementes, que compensaram por todas as outras que se houveram perdido. E os discípulos coçaram a barba comprida, falaram: legal, Jesus, a gente achou legal a parábola, mas a gente não entendeu. Aí ele responde: as sementes são a informação evolutiva. Alguns, quando recebem a informação evolutiva, têm o coração como uma pedra endurecida e não é capaz sequer de receber essa informação. Outros a recebem e as guardam durante um pequeno período e logo após esquecem aquilo e voltam ao que vinham fazendo frequentemente. Outros têm tanta mágoa e tanto ressentimento no coração que mesmo cultivando essas informações evolutivas não conseguem acessá-las. Mas vocês, meus discípulos, vocês são as sementes em solo fértil que crescerão e divulgarão tudo que nós falamos aqui por todo o mundo e vão valer por todas as sementes que se perderam. Esse é o momento que Jesus é mais quântico. Porque imagine, ele foi apenas mais um judeu colocado numa cruz naquela época, que todo dia tem meia dúzia de crucificados. Ele ia ser mais um. Mas foi exatamente essas sementinhas que eram os seus discípulos que levaram a informação para todo o planeta, para ser o que Jesus é hoje para todos nós. Então é com essas palavras eu digo que todos aqueles que queiram conduzir essa informação, saibam que nós temos isso pela frente. Muito grato por todos. Muito obrigado.